Você já lavou as suas mãos hoje? Eu tô aqui, ó, porque ó, tem que lavar a mão, né? Pandemia, esse negócio, né? É que a gente lava a mão hoje com outro produto, né? O que foi? Mas você Não é porque na história de hoje, na parte da história de hoje, das 24 horas finais de Jesus, teve um cara que lavou as mãos e não foi legal o que ele fez. Mas era com álcool? Não, era com água mesmo. Água? Não tinha pandemia naquela época, a pandemia era outra. Lavou as mãos, limpou ali essas mãos. Limpou as mãos e entregou um cara inocente para a multidão. Sujou o seu nome na história. E esse cara, Pilatos, né? Sabe que assim, Pilatos. eu tô tentando aqui, ó, que lavar as mãos não é algo positivo, você não deixa as coisas limpinhas e tal, assim, mas por que ele lavou as mãos? Porque é o seguinte, porque é o seguinte, Jesus foi para Herodes falou assim, ó, não me meto com isso aí, não dá para conversar com esse cara, levou para Pilatos, porque só o poder romano podia condenar alguém à morte. E Pilatos conversou com Jesus e percebeu uma coisa, não tem nada que condene esse cara é inocente. Pilatos sabia que Jesus só estava lá por causa da inveja dos líderes religiosos da época. Aí, ele vai lá e lava as mãos. Aí ele convocou a galera toda, a multidão lá, e ele teve uma sacada, falou assim, bom, eu vou dar a oportunidade deles decidirem, a multidão vai decidir. E chamou um camarada... Peraí. Se a multidão vai decidir, tá tudo certo. Opa. Claro. Pois não. A voz do povo... É a voz de Deus. É lógico. Claro. Resolvido. Tá resolvido. Chama a multidão. Chamou a multidão. A voz do povo é a voz de Deus. E a multidão gritou, liberta-o. Claro. Óbvio. Até porque dias antes, né, a multidão estava dizendo que Jesus era o rei deles. E para melhorar ainda, ele mandou chamar um cara do mal chamado Barrabás. Que esse aí era da pesada. Esse era da pesada. Esse aí chegou a matar gente e tal. E tava lá. Preso, ele ia ser condenado. Ele ia ser condenado. Porque ele já estava condenado. Já estava condenado. Ele Era só pra... E ele, pra ficar mais fácil pra multidão, ele falou assim, e aí, gente? Vocês querem que eu solte quem? Querem que eu solte Jesus aqui? Que não fez nada, que é inocente. Ou vocês querem que eu solte o Barrabás, que é o assassino, inclusive a cruz dele tá pronta aqui já pra ele. É só levar e... E o que tu acha que a multidão fez? Claro. Sendo a multidão a voz do povo? Escolheu Jesus. Ah, só que não. Veja que a voz do povo, gente, não é a voz de Deus, viu? Não é a voz de Pode Deus. ser a voz de qualquer outra coisa, menos a voz de Deus. E a mesma multidão que dias antes gritava que Jesus era o rei, agora começou a gritar, crucifica Jesus. Crucifica A galera Jesus. escolhe Barrabás e não contente em escolher Barrabás para libertar Barrabás, escolhe para crucificar Jesus. Pronto. E aí Pilatos, num ato que foi que a gente comentou, covardia, né? Covardia. Ele condena um homem inocente, mandou trazer uma bacia com água e lavou as suas mãos. A decisão é de Barrabás. De Barrabás não, de Pilatos. Ele poderia dizer assim, vai morrer, não vai morrer. Pela pressão do grupo. Isso acontece muitas vezes com a gente. A decisão final sempre vai ser nossa, de fazer algo ou não fazer. Mas às vezes nós somos impressionados pela multidão, pelas influências, a tomar a decisão errada. Mas você sabe que Pilatos não teve tanta culpa assim, então? Porque ele tirou de si a culpa, ele falou assim, ó, eu lavo, se ele é inocente, eu lavo as minhas mãos. Ele não se posicionou, então já que ele não se posicionou, a culpa não foi de Pilatos. É, mas há situações na vida que não se posicionar já é um grande erro. Olha só. Especialmente quando a vida de alguém está em jogo. Então talvez a gente esteja falando para alguém aí nessa semana que não se posicionou em relação a algum assunto que deveria ter se posicionado. Ou foi junto com a galera numa coisa que sabia que era errado. E aí então a gente precisa se posicionar. E tem outro problema, sabe qual é o problema? Jesus está para ser crucificado numa cruz que não era dele. Ah, isso aí é um negócio assim, ó, que me chama atenção demais, porque assim, a cruz era do Barrabás. Tinha as medidas do Barrabás, era feita para o Barrabás e Jesus morreu. Jesus está carregando uma cruz que não era dele. Ah, que coisa. E literalmente, né? Isso aconteceu de forma literal e isso também acontece de maneira espiritual ali, simbólica, porque... Por um detalhe, né?
nessa história nós somos o Pilatos, nessa história nós somos o Barrabás. Era nós que deveríamos morrer por causa dos nossos pecados. E olha só, e enquanto Jesus ele carregava uma cruz que não era feita para ele, que não tinha as medidas dele, que não era dele, ele estava ali cansado já. Cansado, imagina, foi açoitado. Colocaram uma coroa de espinhos nele, né? Bateram nele. Tanto é que quando Jesus começa a carregar a cruz, ele cai. E aí então aparece um personagem. Olha, Simão, que estava assim ali, ó, na cidade, só para comemorar a Páscoa ali. E agora Jesus precisa da ajuda desse homem para conseguir carregar a cruz. Tamanho era o desgaste que Jesus estava passando naquele momento. Então, o Simão carrega a cruz de Cristo, auxilia Jesus ali, porque Jesus estava sem condições para poder fazer, sem condição física para poder fazer a coisa acontecer ali. E daí o que acontece depois? Essa é a cena do nosso próximo encontro. Mas não se esqueça, Jesus carregou uma cruz que não era dele. E no fim das contas, essa cruz era nossa. Então, fica ligado com a gente amanhã para saber o que vai acontecer.